bem-vindo ao Rafaelx, o podcast. No mês da diversidade, a representatividade é a palavra de ouro. No mundo dos HQs, ela é bem expressiva, só que muitas vezes não tão explícita. Hoje eu trouxe um especialista em orgulho LGBT+, para falarmos sobre alguns desses personagens que trazem a nossa representatividade às HQs. Felp é youtuber e tem o canal A Cateia do Felp, que trata de temas bem interessantes sobre diversidade e orgulho gay. Fundamental na nossa luta diária por igualdade e respeito. Seja bem-vindo, Felp. É um prazer ter você aqui pra gente falar sobre diversidade, que é um assunto tão importante e tão presente no teu universo, né? Obrigado pelo convite, adorei, de verdade. Sim, é bem presente no meu universo. Eu falo muito pra galera gay, pra galera LGBTI+, mas principalmente pra galera gay, né? Que é mais o meu lugar de fala. Né? Eu falo muito isso lá no meu canal. Na verdade eu já acompanho o teu canal tem um tempo. O seu trabalho é bem bacana porque desmitifica um pouco algumas coisas que tem a ver com o universo gay e que a gente... são coisas que a gente se identifica muito, porque faz muito parte da nossa realidade, né? Sim, tem uma forma das pessoas pensarem um pouco, né? Sair um pouquinho da bolha, sair um pouquinho daquela caixinha. Eu sempre falo que é sempre bom a gente desconstruir sem destruir ninguém. Então eu tento trazer uma forma das pessoas pensarem, não igual a mim, mas pensarem de uma forma melhor. Hoje em dia as pessoas não estão pensando muito, então eu tento trazer e as pessoas não estão pensando muito, então eu tento trazer e fazer com que as pessoas pensem em lance de preconceito, representatividade, um olhar diferente para as coisas novas, né, que estão surgindo e as pessoas às vezes não têm muito esse olhar positivo, sabe? Uhum. Não, concordo plenamente com você. Eu acho muito legal essa sua atitude de mostrar o outro lado, que no caso é o nosso lado. Como eu falei, eu realmente me identifico muito. Eu sou seu fã há um tempinho já. Obrigado, Rafa. Entrando no assunto de representatividade, a gente vai falar um pouco sobre isso dentro dos HQs, que tem sim muita representatividade, mas nem sempre fica tão claro quando... O primeiro exemplo que eu trago é o da própria Arlequina, que ficou super em alta com os filmes de Esquadrão Suicida, Aves de Rapina. A sexualidade dela, na verdade, não fica tão exposta porque fala-se o tempo todo só da heterossexualidade dela e do relacionamento abusivo dela com o Coringa, que vale ressaltar, gente, é abusivo, tá? Não é um lindo relacionamento, como muita gente acha, pelo amor de Deus. Sendo que, na verdade... Não é. Não, de forma alguma. Sendo que, na verdade, ela é bissexual e nem todo mundo sabe, né? Sim, a Arlequina, né? Que é a Arlequina, no caso que você tá falando, né? Uhum. Ela é bissexual e tem um romance com uma outra personagem que poucas pessoas também sabem, que é a Era Venenosa. Exato, ambas vilãs do Batman, que nos HQs, na verdade, elas têm esse romance, não é nada muito sério, mas que acaba deixando claro que a Arlequina é um ser com uma bissexualidade explícita, o que infelizmente a gente não vê tanto no filme. Entretanto, na introdução de Aves de Rapina, mostra um pouco isso, porque eu não sei se você chegou a assistir o filme, Fel. Não cheguei a ver. Eu me bato todo dia porque eu ainda não consegui ver esse filme, gente. Então, eu confesso que não é um dos melhores da DC, mas eu gostei bastante. Logo no início, passa a história dela. E nesse filme, é bem cartoonizado. Ele mostra que ela teve outros relacionamentos pré-Coringa e um deles era com uma mulher. Então, assim, é sutil, mas eles deixam entender a bissexualidade da Arlequina. Que bom, porque antigamente, né, tanto a Arlequina quanto a Era Venenosa, e tantos outros personagens que a gente vai falar aqui, as mulheres, por exemplo, sempre foram vistas de uma forma sexual, né? Tipo, a Era Venenosa nos filmes lá com o Batman, sempre sensualizando, sexualizando com o Batman e aquela coisa toda, a Arlequina com o Coringa. Hoje em dia, começar, mesmo que sutil, mas começar a mostrar já é um avanço muito grande, né? Com certeza, com certeza. Já que a gente já tá no universo do Batman mesmo, a gente já tá em Gotham, vamos ficar aqui por um tempo e falar da Batwoman também. Adoro. Batgirl, né, que com o tempo virou Batwoman. Ela é lésbica, ela não chega nem a ser bissexual, ela é lésbica mesmo, assumida nos quadrinhos. Na verdade, na história dela, ela deixa o exército pra se assumir e marca a história como sendo a primeira heroína, né, lésbica abertamente do universo da DC. Sim, ela pediu, foi o primeiro pedido de casamento, né,
Batwoman. O primeiro pedido de casamento lésbico pra ela. Sim, sim. É engraçado até pensar nisso, porque o pedido de casamento dela foi pra Mulher Gato, que é tratada em tantas outras formas de história do Batman como um caso dele. Não que ela não tenha sido, mas a bissexualidade da Mulher Gato é bem nítida quando ela, na verdade, tem sim esse relacionamento com o Bruce, né? E também passa a ter o relacionamento com a Batwoman e acaba aceitando o pedido de casamento dela. Sim, a Batwoman antigamente ela era vista, né, como a companheira do Batman, justamente para poder desmistificar o lance do Batman com o Robin, né? Todo Robin era o caso do Batman, então a Batwoman apareceu para quebrar um pouco isso. Quando começaram a botar isso em escanteio, a esquecer esse romance ilusório do Batman com o Robin, aí a Batwoman, de fato, eles falaram, ela já pode sair do armário. Pois é, eu vou até ressaltar, gente, né, não tem nada a ver com o assunto, mas é uma curiosidade pra vocês saberem. Tanto eu quanto o Phelps somos muito fãs do Robin e do Asa Noturna e por aí vai, todas as variações dele. Nossa, eu sou apaixonado pelo Robin. Honestamente, é o meu herói favorito, não adianta. Acho que você já viu, né? Nos meus stories, no meu Instagram, eu sempre coloco alguma coisa do Robin, do Asa Noturna, e de todas as variações, e Capuz Vermelho, Damian. Eu sou apaixonado por esse personagem. E eu confesso que eu sempre shippava. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo Superman, mas o Robin... Eu também shippava muito, na verdade eu queria muito que tivesse acontecido, mas infelizmente a gente sabe que é tudo mito, né? É tudo fanfic. Eu queria muito que o Asa Noturna começasse a ter um caso com o Capitão. Imagina o Dick com o Jason, ia ser sensacional, gente, mas sonhos. Não, a gente viajou demais. Deixa eu voltar pra Batwoman, que eu queria ressaltar mais uma coisa sobre ela. Porque ela ganhou uma série, né? Ela entrou no Arrowverse pra fazer uma participação. Sim. Acabou ganhando uma série dela. E no último episódio... Assim, de Deus, tá? Se você ainda não viu e quer ver, eu vou dar um spoiler nesse momento. Então, por favor, não me odeie. Se prepare. Mas já tem um tempo que saiu, então já não é mais tão spoiler assim. Ela se assume lésbica no último episódio. Então, assim, ela não só virou uma heroína lésbica dos HQs, como hoje ela é a primeira heroína lésbica da TV. Exato. Olha que representatividade sensacional que a gente tá tendo. É aquilo, há 10 anos atrás a gente não ia conseguir imaginar isso acontecendo. E hoje a gente já começa de uma forma sutil, como foi o lance da Arlequina, para poder chegar à série da Batwoman, ela se assumindo mesmo. Isso. Muita coisa. Vamos partir então pro próximo. A gente já falou de duas mulheres maravilhosas agora. Agora a gente vai falar do Homem de Gelo. Ah, eu amo Homem de Gelo, Bob. Exatamente. A gente vai sair um pouquinho da DC, dar um pulo na Marvel pra falar do Homem de Gelo. Ele, na verdade, apareceu nos filmes de X-Men. Todos eles retratados como heterossexual, né? Ele até relacionamento tanto com a Vampira quanto com a Lince Negra nos filmes. E aí, em 2015, na verdade, foi que o HQ deu esse plot twist e revelou a sexualidade dele. Na verdade, ele é gay. Inclusive, a exposição dele como gay foi bem complicada, porque não foi espontânea, né? Nem um pouco. Tadinho. Eu fiquei com pena dele. Pois é, ele na verdade acabou sendo exposto quando a Jean Grey leu a mente dele, questionou a sexualidade antes mesmo dele se aceitar. Sim, ou seja, ele foi tirado do armário, né? A Jean Grey, ela sabia ele de tirar ele do armário. Pois é, eu sou muito contra tirar pessoas do armário. Eu acho que todo mundo tem o seu momento e por mais que demore, não importa o quanto demore, tem que respeitar. Mas assim, aconteceu, a mulher lê mente também, né? Fazer o quê? E aquilo, ela tirou ele do armário pra gente, né? Que assiste, né? Que lê, que é fã dos HQs. Pros outros personagens, aí com o tempo ele foi se mostrando. Uhum. Mas eu acho que foi muito bom isso ter acontecido, porque fez com que ele se sentisse mais acolhido de alguma forma também. E é que todos nós precisamos, né? Por mais que ele não tenha conseguido se abrir pra alguém, precisou desse empurrãozaço da ação. Pois é. Assim, foi bem legal, na verdade ele acabou se tornando um ícone gay dos HQs, né? Porque quando se fala em representatividade LGBT+, em HQ sempre se fala do Bob. E foi muito legal porque ele acabou ganhando um namorado, que é o Christian Frost, o irmão da Emma Frost, que também tem uma história bem bacana, porque quando conta a história do Christian, mostra a homofobia dele, que ele sofre em casa.
e fala-se em tentativa de cura gay. Até então a gente tinha visto a tentativa, né, de cura mutante. Sim. Isso é muito presente nos HQs de X-Men, mas nesse momento toda essa analogia veio à tona quando falou da cura gay em si. Sim, verdade. Os X-Men, por si só, eu acho que todo gay se identifica de alguma forma com os X-Men, antes mesmo da gente saber da sexualidade do Bob. Porque o tempo inteiro a humanidade não consegue entender algo diferente e tenta curar. Então eu acho que a gente sempre se sentiu meio que representado, mesmo sem ter uma representação. Sempre se viu pela sociedade de uma forma pejorativa, de uma forma errada, e sempre as pessoas querendo curar a gente. Então eu acho que sempre se sentiu meio que mutante também, né? Eu acho que é aquela coisa que falam, e eu concordo muito, né? Se você é fã de X-Men, mas você é homofóbico ou tem algum tipo de preconceito, você simplesmente não é fã de X-Men. Você entende tudo errado. Exatamente. Bom, vamos passar pro próximo personagem então. Esse, na verdade, pra mim foi uma surpresa quando eu parei pra pesquisar sobre, que é o Constantine. Sim, também. Pois é, ele ganhou um filme, né? Todo mundo sabe, com Keanu Reeves no papel. Já tem alguns anos, eu nem lembro qual foi o ano de lançamento do filme, na verdade. Mas todo mundo assistiu, né? Era bem legal. Acho que esperam por uma continuação, enfim. Nos HQs, o Constantine, em 1992, na verdade, foi exposta a bissexualidade dele. Ele deixou claro que já teve namorados e namoradas. Nada muito aprofundado, ele não conta as histórias em si, mas deixa claro que já namorou ambos os sexos. O filme, entretanto, O filme, entretanto, não expõe nada disso e nem as participações dele nos desenhos. Justamente por isso, né, o que a gente está falando desde o início. Para a sociedade é muito complicado. Numa novela, a gente tem dificuldade de ver um personagem gay que não seja tão estereotipado. Imagina um super-herói, imagina alguém que na teoria teria que ser másculo, que o pai fala pro filho, ó, tá vendo, é um herói, e não sei o quê. Imagina como é que vai ser pra mídia colocar isso numa televisão, num cinema. Há 10 anos atrás seria impossível. Pois é. E assim, se a bissexualidade já é difícil, imagina quando fala de gênero fluido, né? O vilão do Thor. E também não fica explícito em nenhum dos filmes, e a gente tem vários filmes com Loki ultimamente, né, nos últimos anos. Verdade. E nada disso fica muito claro, mas no quadrinho, na verdade, ele é visto como uma pessoa transgênero. Sim. Tem uma série intitulada Agent of Asgard, que isso fica muito claro. Você vê ele sempre como tanto em forma de homem quanto em forma de mulher. Isso é muito legal também, porque é uma discussão muito recente. A transexualidade é algo muito recente, por mais que já exista há muito tempo, é uma discussão que ganhou força de uns anos pra cá, né, Fel? Sim, e ele também é uma pessoa de gênero fluido, né? Então, de fato, ele tá ali transitando pelos dois gêneros com uma facilidade muito grande. E as pessoas começarem a perceber isso e verem isso com uma naturalidade é sensacional. Porque, por exemplo, eu sempre fui fã do Loki. E eu confesso que eu não sabia da sexualidade dele. E ter isso numa série, que nem é o lance da Batwoman, ter isso série é mais fácil pra grande massa poder ver. Nos HQs, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo vê, nem todo mundo lê. Agora, quando vai pra uma série, vai pra uma Netflix da vida, vai pra qualquer streaming, né? Acaba abrindo e fica mais abrangente para as pessoas poderem entender um pouco mais dessas situações e perceberem que isso é uma coisa natural. Porque é exatamente isso. O que as pessoas ainda não entendem, mas que eu acredito que a gente esteja evoluindo na discussão, graças a Deus, é que é natural. Na verdade, é como eu sempre falo, até a questão de se assumir, por exemplo. Eu não concordo que alguém tenha que se assumir gay. Ninguém ia se assumir hétero. Ninguém precisa virar pros pais e falar, pai, mãe, eu preciso reunir vocês na sala pra dizer uma coisa muito importante, eu sou hétero. Bicho, sabe? Não tem... Imagina, né? Pois é. Não... Aquela coisa tá ali na mesa... só hétero, me dá o sal. Não precisa disso. Sabe? Também não precisa falar que é gay. Se assumir é uma palavra muito pesada, eu acho. Exato. Assumir parece que tá fazendo alguma coisa errada, sabe? Eu assumi. Não precisa. Eu tenho o mesmo pensamento. Bom, passando pro próximo, eu deixei, na verdade, a grande polêmica pro final, que é o caso do Wiccan e do Hulking, que eu não sei se todo mundo lembra, deu uma grande polêmica no ano passado, principalmente no Rio de Janeiro, perto da Bienal do Livro, e o prefeito, né, abertamente evangélico, Crivella, e já
deu vários indícios de homofobia, de preconceito, de todas as formas possíveis, ele tentou censurar, né, a capa do quadrinho de Jovens Vingadores, em que o Icano e o Hulk vinham se beijando. Você se lembra dessa história, né, Fel? Eu lembro dessa história, sim, foi uma comoção, na verdade, né? Eu acho que do Crivella de proibir a venda foi uma coisa tão positiva pra gente, eu acho, porque a gente foi pra mídia, as pessoas começaram a perceber, começaram a comprar a nossa ideia, né? Uhum. A história do nosso lado, não do lado dele. Acho que foi um tiro no pé que ele deu e a gente aplaude. Na verdade, isso. Porque foi um tiro no pé que ele deu e a gente aplaude. Na verdade, isso. Porque exatamente. Que seria negativa pra gente, foi tão positivo, porque a partir daí tantas portas se abriram, a gente conseguiu abrir os olhos das pessoas pra poder ver com naturalidade essas coisas acontecendo hoje em dia. Foi até um excelente exemplo falar do Felipe Neto, né? Que ele tentou proibir e aí ele acabou se tornando uma voz. Ainda que não seja... Isso eu acho muito legal, porque esse não é o lugar de fala dele, ele é heterossexual e ainda assim abraçou a causa. Isso é muito legal de mostrar que você não precisa estar inserido nessa causa para abraçá-la. É claro que você não vai ter a mesma autoridade que uma pessoa que está vivendo aquela realidade, mas não significa que você não possa fazer parte dessa causa. Exato, esse lance de não tô no meu lugar de fala, então eu não vou fazer nada, gente, isso já foi, né? Acho que justamente por ele ter tanta voz e tanta gente ver e ouvir o Felipe Neto, que ele tem que ser voz sim para as pessoas que não pensam de que eu não tô no meu lugar de fala, então eu não vou falar. Eu acho que é preguiça de se expor e se posicionar sobre alguma causa. E o Felipe Neto, ele, graças a Deus, se posiciona muito bem. Engraçado, eu lembro que Felipe Neto era tão criticado, né, por falar tanta besteira, e o cara foi se educando, foi aprendendo, foi evoluindo. Ele é a prova de que a cultura do cancelamento foi evoluindo. Ele é a prova de que a cultura do cancelamento, na verdade, ela precisa ter um limite. Porque se o Felipe Neto tivesse sido cancelado lá atrás, antes, no lugar dele aprender e dele evoluir, a gente jamais teria, nesse momento, um Felipe Neto com o alcance que ele tem, abraçando a nossa causa. Exato. Mas é isso. A gente acaba sendo mais fácil cancelar as pessoas porque a gente tem preguiça de educar. Ou a gente quer educar à base da porrada, sabe? Tipo, não, você tem que fazer, você tem que não sei o quê, você tem que parar de ser homofóbico, você tem que parar de ser preconceituoso. Gritando, em vez de educar. Por isso que eu falo, desconstruir sem destruir. A gente quer impor uma situação que se a gente chegar com mansidão e falar, cara, ó, é assim, é assado. Não, vamos cancelar logo de vez. Pra que educar? Pra que ensinar? Exatamente. E nesse caso da capa do Icano e do Hulk, na verdade, não tinha nem nada demais. Não se tratava disso, a edição como um todo. Ela foi só um pedaço do que é a história dos Jovens Vingadores, na verdade, que... Era uma foto. Tem muito... Particularmente, esse HQ especificamente me chamou muita atenção porque, assim... Faz parte da série Jovens Vingadores, que são o futuro, né, dos Vingadores que a gente já conhece. Sim. E existe uma forte probabilidade deles serem a próxima geração da Marvel no cinema. Sim. Então, se isso causou polêmica no mundo todo, isso vai se tornar uma grande solução pra gente. Porque em algum momento vai pra tela do cinema. Exato, que agora não tem nem como não ir, né? É aquilo que eu tava falando. Nos HQs, as coisas são mais expostas. Nos filmes, nas séries, a galera tenta esconder. Nesse caso, obviamente, os Jovens Vingadores vão ganhar filme, vão ganhar séries, e não tem como não colocar os dois personagens, que são personagens muito importantes na Jovens Vingadores. E não tem como também não linkar os dois, ou não falar do romance deles, então é aquilo que eu falo. Obrigado, Crivella, por você ter feito isso. Pois é, quem diria que a sua homofobia ia nos ajudar tanto. Pois é. Bom, Fel, eu acho que é isso. Eu queria trazer um pouco da tua expertise, porque apesar de eu ser abertamente gay, de eu falar sobre isso o tempo todo nos canais, eu sei que o seu trabalho é muito mais aprofundado. Você é alguém que eu admiro justamente por isso. Vale muito a pena ouvir a tua opinião sempre. A gente trouxe aqui alguns dos personagens que representam a nossa sexualidade, a nossa causa, a nossa bandeira, porque na verdade não são todos que representam a nossa sexualidade em si. A gente falou sobre gays, sobre lésbicas, sobre bissexuais, Sim. sobre gêneros fluidos, transgêneros. Isso é muito legal. A gente poderia fazer até uma parte 2, né? Porque tem tantos outros personagens que as pessoas nem imaginam que são lésbicas, bissexuais. Tem uma heroína em específico, né? Que muita gente nem imagina
a sexualidade dela. Acho que seria legal a gente fazer uma parte 2, hein? O que você acha? Eu acho super válido, por mim tá marcado. Obrigado pela tua participação. Obrigado pela tua participação. Obrigado pelo teu trabalho de representatividade, né? Teu trabalho que dia após dia mostra como a nossa luta é difícil e como ela é relevante. Então eu agradeço muito a tua participação e eu agradeço você por ser você sempre. Obrigado, Rafa. Eu também super te agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado por você estar sempre dando voz para as pessoas que não conseguem ser ouvidas. Se a galera quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, só me seguir lá no Instagram. Valeu, gente. Valeu, filhote. Beijo, Rafa. Perfeito. Obrigado, Felpa. Até a próxima. O episódio de hoje mostrou, na verdade, como a representatividade é importante, seja no mundo real ou no mundo dos HQs. Se até super-heróis sofrem preconceito, imaginem nós, meros mortais. Mas a nossa força é tão grande quanto a deles e a nossa luta ainda maior. Eu aproveito, inclusive, e convido a todos a seguir a Alcateia do Felp no YouTube, vou deixar o link na descrição do episódio. Ele faz um trabalho brilhante que mostra além de usar a bandeira no Avatar em junho. A luta é constante e dura o ano inteiro. Então, se você gostou do episódio, curta, compartilhe, me siga Rafaelx Podcast no Spotify ou em rafaelx.com.br.